Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do YouBiz Podcast. E hoje nós estamos aqui com dois empresários incríveis. A Adriana, fotógrafa maravilhosa, fotógrafa da nossa edição, da segunda edição da YouBiz, que é uma edição assim que está reverberando, né, em Niterói, está sendo muito comentada por conta da foto de altíssima qualidade. E falando sobre a composição da capa, temos aqui o Antônio Saraiva, dono da Mãos do Oriente, que foi o ambiente onde nós fizemos a locação, uma loja de tapetes de alto nível aqui em Niterói. Muito obrigada, Antônio. Seja muito bem-vindo ao podcast. Adriana, muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter vocês aqui conosco. E, assim, essa capa da YouBiz está sendo muito comentada e eu devo muito a vocês, né? Ao Antônio, que cedeu o espaço e nos recebeu, assim, lindamente. Muito obrigada pelo acolhimento. E a Adriana, que tem um olhar ímpar, né, para fotos. Todo mundo comenta muito sobre o por trás das cenas, né? Muita gente não sabe como que funciona ali a dinâmica de fotografar. E você é impecável, porque você consegue literalmente, né, fotografar além das pessoas, né? Você consegue fotografar com a alma, né? Fala um pouquinho sobre isso, Adri, pra gente começar. Você quer que eu fale especificamente desse processo ou do meu processo com Pode ser, do processo da capa. Com alma? Tá. Também. Assim, porque, na verdade, a fotografia, ela precisa de uma história, né? Exato. A fotografia, ela é uma ferramenta, né? Pra gente contar a história através da luz, né? Só que, diferente do vídeo, né? Ela congela, né? E a gente precisa acumular elementos nessa superfície que a gente cria, né? É um congelamento, né? Do tempo e do espaço. Só que dentro desse enquadramento, desse quadro, né? É um quadro, né, gente? Que a gente consegue colocar muita coisa. Mas eu acho que o mais importante é colocar emoção, né? E assim, o Antônio sabe, né? Que o ambiente é muito importante. E quando você me chamou para esse projeto, entendendo o DNA da YouBiz, né? Eu percebi que a locação falaria bastante, né? Sim. E a gente conversou de não ter um fundo muito escuro. Sim. E nenhum fundo tão neutro. A gente sabe que... Até porque a gente já não está mais na época do minimalismo, né? E o ambiente, ele gera conexão, ele gera atmosfera, né? Até, inclusive, e aí uma estratégia minha, bem particular... pro próprio fotografado. Ali a gente teria um grupo, né, de muitas pessoas que pode dar certo, pode não dar certo. A gente precisa de rapidez. Sim. Então, o ambiente ele já começa conversando e trazendo um clima interno para cada pessoa que chega para a foto, né? Porque o Antônio sabe disso, né? O tapete dele tem calor. Sim. Traz emoção, tem arte. E esse ambiente todo, ele já começa a trabalhar a favor da fotografia. Porque a fotografia, ela acontece antes do clique. Sim. E aí você tem toda uma conexão com pessoas, que é o que eu procuro trazer. E ali também eu tinha um desafio de pessoas que eu não conhecia, né? Os empresários da capa. E isso é uma barreira, né? Que... de fato, acontece quando você fotografa a pessoa pela primeira vez sem ter uma conversa prévia. Como é que você consegue alma nisso, né? É verdade. É bem desafiador. E aí, eu já trago como estratégia a ambiência. Então, a escolha desse parceiro aqui, querido, com a arte dele, com a loja linda que ele construiu, é uma estratégia de já trazer o quentinho, a emoção para dentro dessa foto. Tô entregando ouro, hein? Sim. E aí, na hora, a gente tem que ter todo um olhar empático para entender que são empresários, mas são humanos. Isso a gente não pode nunca esquecer, né? Sim. CNPJ, CPF, CNPJ, CPF. Mas, no fundo, é CPF. Exato, é o que conecta. Gente, é gente. E gente tem mulher, principalmente, eram mais mulheres do que homens. Mulher tem a questão da autoimagem, autoestima... autoconfiança, tem alguns vícios também posturais, né? Então, assim, eu trabalho tudo isso nessa camada mais superficial para depois tentar
o olho no olho, né? Que é a hora H da foto, né? E aí é quando a mágica acontece ou não. Né? E quanto mais humanizado, mais a gente consegue alcançar um objetivo, né? E que bom que essa mágica aconteceu brilhantemente, né? Foi lindo. Foi lindo. E, Antônio, você não vende tapetes, né? Você vende experiências dentro de espaços. Exato. E me conta um pouquinho como que nasceu essa paixão pelos tapetes, como que você começou a sua trajetória. Então, eu trabalho com tapetes há 30 anos. Eu comecei numa loja no final de 96, numa loja que estava abrindo no Plaza. Eu entrei lá como ajudante. Nós fizemos um curso sobre tapete na época. O dono da loja, ele tinha mais 5 lojas no Rio, e ele tinha escrito um livro sobre tapete chamado Caminho dos Tapetes Orientais. E o nosso curso foi feito baseado no livro dele. Então, nós fomos treinados para conhecer tapete persa. Nossa, para conhecer toda a história. Uhum. E quanto mais o tapete persa, quanto mais você conhece, mais você ama. Entendeu? Sim. É uma cachaça. Eu já fui. Já entrei nesse vício. Que bom. Tem esse poder. Que bom, porque o meu cliente, quando ele conhece mais sobre os tapetes, ele vai querer sempre os melhores. Com Exatamente. certeza. O nível aumenta bastante. Aumenta bastante. Você não consegue mais se contentar com qualquer textura, qualquer. Eu lembro de um cliente que eu uma vez vendi ele levou um tapete, né, oriental, mas assim, uma qualidade mais inferior, para lavar. Aí eu comecei a falar com ele de um tapete que eu tinha lá na loja, que era de fios de seda, que era persa, de fios de seda. Comecei a contar a história desse tapete, assim, ele amou. Ele começou a ficar interessado, aí comprou um tapete desse, numa medida menor. Ele morava em São Paulo. A família dele é daqui de Niterói. Aí ele começou a pesquisar sobre a história e tudo. 6 meses depois, ele voltou na loja, comprou mais 2 tapetes desse tipo. E voltou especialista. Ele começou a pesquisar, voltou especialista. E acabei vendendo para a família toda, porque acontece muito isso. Sim. A gente começa vendendo para a mãe, para a filha, daqui a pouco vende para a família inteira. É verdade. E o Antônio, você tem um atendimento super personalizado, né? Uhum. Eu amei a experiência de ir na sua loja, porque você nos recebe muito bem, você conta a história ali de cada tapete. Você me contou de fios, da região, né? Então, assim, é muito legal você saber a história por trás, né? Do que você está levando para casa. Porque ele vai compor o seu ambiente, vai ficar ali com você pela qualidade, para o resto da vida. E é muito legal você saber ali como que foi feito, né? Tem ali muitas tapeçarias que são feitas à mão, que você me explicou lá no dia. Então, assim, é muito interessante. É um evento à parte. Convido todos vocês a irem até a Mãos do Oriente, já fazendo aqui, ó, um merchan, porque é incrível, né? É uma experiência de fato. Eu fiquei realizado em poder ceder espaço para fazer essa filmagem, porque, assim, eu comecei numa loja de 9 metros quadrados. Sim. No Center 5, uma loja pequenininha, e hoje em dia eu tô com essa loja grande, variada, onde eu posso exibir meus tapetes de uma forma melhor para o cliente, onde o meu cliente se sente em casa. Sim. Você consegue fazer uma simulação até do ambiente do cliente, né? Consigo. Porque você tem luz natural lá, isso é muito importante. E vários ambientes, né? Ambientação. E o tapete tem muito essa questão da experiência por causa da textura, né? Você gosta de sentir ele, né? Imagina mostrar um catálogo de fotos de tapete. Não, é a mesma coisa. Não, claro que não. Por isso que você falou a questão de você poder conversar com o seu cliente, né? Isso, para mim, é essencial também. Sim. Por isso que a gente faz a demonstração na casa do cliente. A gente leva os tapetes... É um super diferencial. Que é assim, na medida real. Não é uma amostra. Sim. A gente leva o tapete... Por exemplo, você está precisando de um tapete para sala. A gente leva 4, 5 tapetes para você ver em casa, ver no conforto do lar, para ver a harmonia com o ambiente. Sim. E quando a gente vê o ambiente, a gente consegue olhar com os olhos do cliente. Exato. Conversando com o cliente, a gente consegue entender o que o cliente está querendo.
E com isso a gente consegue acertar em cheio. E fica satisfeito. É um diferencial, né? Uhum. Eu acho que é a nova forma de vender, né? Sim. A gente não está mais vendendo só produto, né? Sim. Está vendendo uma experiência, a emoção de ter aquilo, porque é um tapete que dura gerações, né? É um gancho bem perfeito para mim. O Antônio está falando e eu estou aqui. É isso, legado, família, casa. Não, total. Porque justamente esse é o meu novo modo de entender a fotografia agora, em 2026. Uhum. É um desafio, porque a gente sabe que o mundo está acelerado, as pessoas estão, né, engolindo o tempo, né? Mas o que eu tenho hoje como uma mensagem principal, e aí eu quero falar do meu novo momento de Insight Dia das Mães. Muito né? bom. Uhum. Que para mim é um gancho, porque quando a gente fala de mãe, a gente fala de família, a gente fala de aconchego, de lar. Uhum. E a fotografia, ela, com essa dimensão mais aprofundada de registrar, de trazer memória, né? Sim. Porque a gente entende muito a fotografia como algo que a gente está lidando todo dia para rede social, etc, etc. Só que eu quero levar para um outro nível, né? De você congelar momentos de afeto. Sim, construir legado, né? Na família. E trazer essa foto significativa, até impressa e colocada numa posição de destaque, né? Num quadro, em casa, num álbum, numa superfície tátil. Porque a fotografia, perigosamente, começou a ir demais para o digital. Sim. Né? E a gente sabe que o calor humano, né? E a memória, porque eu já presenciei pessoas olhando foto no papel e no álbum que choravam. Sim. Tem esse elemento tátil, né? Da fotografia quando ela acontece, né? E aí a revista YouBiz impressa, sim, né? Tem esse poder, tem esse valor, né? Uhum. E aí eu quero falar também dessa questão da gente esquecer um pouco que a fotografia do instantâneo, do celular, ela é uma fotografia quase de impulso, né? E quando você tem um retrato pensado, elaborado, planejado, e que você tem um momento que você entra numa bolha, sai da sua rotina e faz o seu retrato em família, você cria algo muito precioso. E eu tenho presenciado isso no estúdio de uma forma muito potente. E aí eu queria até falar sobre esse ponto de virada, quando eu entendi que a fotografia tinha esse poder dentro da minha proposta, do meu posicionamento, né, como fotógrafa. Sim. Que é entender que eu não estou entregando uma imagem apenas. Eu estou entregando uma memória encapsulada, né, da melhor forma possível. Sim. Né? E aí a gente vê que não é a roupa, nem a maquiagem, mas é a emoção contida naquele momento e que provavelmente não volta mais, porque a gente sabe que hoje em dia filhos crescem, vão morar na, sim, Europa, vão seguir a vida. Os pais, eles também seguem o destino, né? A cronologia de todos eles, né? E às vezes esses encontros, eles são raros. É se enxergar com calma, né? Eu acho exato, que a fotografia em família é ter esse momento ali de conexão, de exatamente, aconchego. Às vezes na correria, você não consegue abraçar sua mãe não com consegue, calma. E ali na foto você precisa fazer. E tem um fenômeno, tá? Como a mulher, ela é guardiã das memórias familiares e tal. Gente, preste atenção. Nós somos guardiões da memória, do aconchego, do lar. Né? Muitas decisões, cardápio, decoração, foto, sempre passa pela mulher, porque o afeto, as conexões, né? Aquela sim, coisa de mesa pós, é sempre a mulher. E como a mulher é guardiã das memórias, então ela não aparece nas fotos. É verdade. Porque ela tá com o celular na mão, registrando e cuidando para que esses momentos aconteçam. E ela precisa desse carinho, desse alto amor, desse momento de respiro. Porque a mulher hoje está indo, gente, elevando patamares, né? Empresárias, gestoras, muita liderança feminina. E às vezes a gente perde esse lado do vou montar uma mesa, vou cuidar do lar, vou pendurar uma foto, sim, da família na parede. E isso é legal a gente dar essa levantada, né? Lembrar, trazer esse resgate, né? De, olha, eu vou cuidar dessa memória, eu vou agendar um ensaio ou com a minha filha ou com a minha mãe. Porque isso não pode ser perdido.
Porque o tempo, ele é voraz. É ele tá verdade. acelerado, né? Cada dia mais. E voltando aqui para o Antônio. Antônio, você começou numa loja de 9 metros quadrados. E eu queria saber o que te sustentou quando você ainda não tinha um reconhecimento, né? Porque você começou pequenininho, hoje você já tem ali... Você já tem uma loja que é uma potência. Mas me conta como é que foi essa virada de chave. Então, eu sempre tive uma parceria muito forte com os arquitetos. Né? Eu comecei em 96, de 96 a 2013, eu trabalhava em outras lojas. E eu trabalhava com todos os arquitetos. Eu lembro que na loja que eu trabalhava, uma vez, a loja entrou em obra. E eu bati meta de venda. Porque aí eu percebi que não era mais a loja. Sim. Era eu. Sim, com certeza. Aí, Interessante isso. Ponto de virada, né? ponto de virada. Aí, a partir de quando eu abri a loja, eu sempre valorizei muito essa questão de parceria. Sim. Então, eu botava os tapetes, eu trabalhava com os tapetes consignados, uma loja lá do Rio. E eu botava os tapetes nas lojas de decoração aqui de Niterói, Free Design, Espaço Lofts, eram os tapetes da Mãos do Oriente. Então, era uma forma de eu ser visto, porque eu estava lá no sobreloja do CT5, escondido. Sim. Eu participava das mostras de decoração, Casa Design. Desde 2014 é feito só com meus tapetes. Muito bom. E fortalecendo sempre essa parceria com os arquitetos, até me tornar uma referência. Eu sou hoje em dia. Muito bom, muito bom. Já pode dar treinamento. Já, ele é um fenômeno, Antônio. E me conta também um case de sucesso, assim, que você traz à tua memória. Fácil. Um interessante que eu lembrei agora é o seguinte. Foi até na mostra do Casa Design. Teve um ano que um espaço foi em homenagem ao Evandro Mesquita. Uau, que legal. E eu tive a oportunidade de ser apresentado a ele lá, eu conversei com ele, ele falou que tinha um tapete lá que estava precisando restaurar, não sei o quê. E eu trabalho, além de trabalhar com venda, eu trabalho também com lavagem e restauração de tapete. Aí ele tinha gostado muito de um que estava lá no espaço dele, que eu tinha um parecido na loja. Aí eu falei, eu dou um pulinho lá na sua casa e dou uma olhada no seu tapete, vejo o que dá para fazer. Aí eu já peguei, já levei o tapete que ele gostou. Aí chegou lá, eu avaliei o tapete dele lá e o tapete dele não dava para restaurar como ele estava querendo, porque não ia ficar legal. Aí eu sugeri ele comprar o que eu levei, que ele tinha adorado, e eu abati o dele, eu peguei de troca o que ele tinha, que é o tapete oriental, ele tem essa vantagem. O tapete persa, ele pode ser avaliado para entrar como forma de pagamento. Entendeu? É uma obra de arte. Sim, então, e ele pode ser restaurado? Pode ser restaurado. Legal. Aí ele comprou esse tapete. E passou um ano, teve uma chuvarada forte pra caramba no Rio, ele mora no Itanhangá. A chuva, entrou água na casa dele. Até no YouTube, se procurar, tem lá Caramba. como é que a sala dele ficou toda alagada. E o tapete ficou lá boiando. Acabou com o tapete. Aí eu fiquei sabendo, eu mesmo liguei para ele, fui lá, peguei o tapete, levei para minha oficina. O tapete foi lavado, tinha terra pra caramba, muita terra no tapete. Imagina. O tapete foi lavado. Eu fui com uns 2 meses mais ou menos para conseguir, porque normalmente é 20 a 30 dias, mas no caso dele foi mais de 2 meses, porque tinha muita terra. E quando eu entreguei o tapete para ele de volta, o tapete estava novo. Entendeu? Então, foram 2 cases de sucesso da venda, né? E do serviço. Os 2 serviços que eu faço, a venda e a lavagem. E uma coisa engraçada, eu dei um tapete para ele de brinde, que é no tapete de cânhamo. O cânhamo é da cannabis, né? É a fibra da maconha.
Aí ele virou pra mim e falou, pode fumar? Tinha que ser. Bem a cara dele, né? Tinha que ser, senão não seria o Evandro, né, gente? Ele é uma figura. Muito bom. Adriana, você fala sobre presença, Antônio fala sobre ambiente. Mas, no fundo, vocês dois estão falando da mesma coisa, que é percepção. Então, Adri, quanto o ambiente impacta na imagem que você constrói? Eu falei um pouquinho no início, né? Mas eu percebo que o estúdio, por exemplo, isso é uma boa pergunta, porque o estúdio, por exemplo, ele é encarado como um ambiente frio. E eu migrei para o estúdio durante a pandemia. Eu fazia muitos ensaios ao ar livre. Até uma boa colocação, porque tem gente que acha que eu não faço ensaio ao ar livre. Mas é porque olha o meu feed do Instagram, né? E não tem dimensão da cronologia e da amplitude. Porque eu tenho um site, tá? O www.adrianaoliveira.com. Tá tudo lá. De ensaios, eventos, tudo que eu faço. É gigante, né? Tem mais de 50 mil imagens. Caramba. Mas no Instagram eu mostro mais ou menos uma curadoria do que eu tenho feito, para onde eu tô indo. E é muito parcial, né? E aí é interessante sua pergunta, porque no ambiente externo, e aí eu vou citar Niterói, que é uma cidade maravilhosa, que a gente ama, né? Tem muita locação incrível, Parque da Cidade, Floresta de Eucalipto, o MAC, praias. E eu já fui muito para a Serra também, buscando um novo ambiente, uma vegetação diferenciada. E aí o que acontece? No ambiente do ar livre, a pessoa interage com o céu, com o mar, a natureza é incrível para isso. E isso tudo já traz aquela elevação, aquela plenitude, aquela contemplação. A pessoa já fica descomprimida, né? Ela já mergulha na natureza e já me entrega muita coisa, né? Até porque é importante a pessoa que eu vou fotografar que ela esteja relaxada, que ela consiga desarmar um pouco os gatilhos, os bloqueios, né? Beleza. Aí o estúdio, tradicionalmente, historicamente, é um lugar frio. Fechado, parede cinza, luz, câmera, tudo em cima. Intimida. Verdade. Pelo menos intimidava. Agora todo mundo tá podcaster. Então ninguém mais tem esse problema da câmera, né? Mas é realmente frio. E aí, o que eu pensei sobre isso e foi acontecendo naturalmente? Eu criei um espaço, um ambiente, e isso tem sido confirmado com as falas das minhas clientes, né? De acolhimento, né? Pensando aquilo que eu já te falei, né? A foto começa antes do clique, bem antes do clique. E aí eu trouxe elementos que falam muito da minha identidade. Então, meu estúdio hoje, ele tem a minha cara. Então, é como se a pessoa que pisasse lá agora, nesse momento, ela sabe quem eu sou. Isso, no cérebro, né? Desarma, porque você já começa a entender onde que eu tô chegando, quem é essa pessoa. Porque muita neutralidade, né? O cinza, o nada na parede, isso tudo esvazia de simbolismo, de identidade. E tem sua utilidade, obviamente. Mas no meu caso, a minha intenção é criar conexão. Muito bom. Isso, às vezes, de uma forma muito rápida e de uma forma efetiva. Eu preciso que essa conexão aconteça. E com o tempo eu fui vendo que cada almofada, cada cheirinho, cada cadeira, cada plantinha que eu coloco lá faz sentido. E conecta com essa pessoa que hoje eu sou e que quer se conectar com a pessoa que está do outro lado. Então, assim, hoje a dinâmica é diferente. Quando eu tenho uma pessoa no meu estúdio e quando eu tenho uma pessoa ao ar livre. A forma como eu dirijo é completamente diferente. Sim. Entende? E há uns 15 dias atrás, recebi um fotógrafo para ser fotografado. Legal. E era uma pessoa muito acostumada com fotografia. Ele, além de fotógrafo, ele é poeta, artista plástico e músico e francês. Caramba. Muita coisa ao mesmo tempo. Deu um friozinho na barriga, até porque o pai dele também era fotógrafo. Caramba. E eu achei muito importante, porque assim, ele está publicando um livro e ele precisava de um retrato, etc, etc. E ele chegou no estúdio
pela primeira vez o meu estúdio. E é a primeira vez dele no meu estúdio. E foi muito interessante porque eu tenho um ar parisiense, europeu, Sim, na minha história, nas minhas escolhas. Verdade, tem. Minha parede é de boiserie, tem muitos espelhos, luz de cristal, tem o tapete do Antônio. e aí o Pierre se sentiu muito à vontade. E para mim isso era importante, porque isso ia impactar na forma como ele ia relaxar na frente da câmera. Então, acho que eu respondi sua pergunta, né? Respondeu brilhantemente. E que honra, né? Um fotógrafo te escolher, porque ele sabe ali de como funciona esse processo de fotografar com alma. Pois é, e então, eu trouxe também uma forma que ele explicou que o pai dele fotografava com a luz contínua, né? E eu trouxe para esse ensaio um pouco do que o pai dele fazia com as fotos. Legal. Então, é interessante. É interessante porque sempre que eu fotografo alguém, eu faço uma mini pesquisa sobre quem é aquela pessoa. Que bagagem ela está trazendo e qual a expectativa dela para aquele retrato, né? Muito bom. Essencial. Muito bom. Antônio, o que um espaço precisa ter para transmitir sofisticação de verdade? Isso é importante. A personalidade do cliente, primeiro de tudo, né? Total. Tem clientes que preferem tapetes mais neutros, né? Para compor com a decoração, para não correr risco de errar, né? E tem clientes que preferem que o tapete seja o principal ali, o astro da decoração. Então, primeiro de tudo, saber o objetivo do cliente. Sim, sim. Entendeu? A Adriana, ela consegue ler ali o cliente. Você também consegue ter essa percepção? Consigo. Saber se essa pessoa é mais minimalista ou mais maximalista? Consigo. Muitas vezes a gente já vai para casa do cliente já sabendo o tapete que vai ser vendido. Muito através da conversa com o cliente na loja. Muita experiência, muita conversa, muita escuta, né? E engraçado a gente tocar nesse assunto, porque você chegou aqui com um livro sobre comunicação não verbal. Isso. Né? E é muito isso também, da gente saber ler as pessoas nas entrelinhas, né? Porque a nossa imagem, a forma como a gente se comporta, comunica. E é muito legal, foi muito legal vocês pegar nesse ponto, né? E como um ambiente pode aumentar o valor percebido de um negócio? Hoje em dia, se usa, meu forte sempre foram os tapetes feitos à mão, né? E hoje em dia, na decoração, tá muito em alta as coisas naturais. Você vê muita cestaria, né? Muita madeira. Então, para mim isso é ótimo. Porque eu consigo botar os tapetes artesanais feitos à mão. Quando você vê um tapete feito à mão e um feito à máquina, você vê a diferença na hora. Entendeu? E o feito à mão, ele traz esse valor para o ambiente, né? A gente sabe que tem o produto ali todo artesanal, que a mão do homem trabalhando ali o tempo todo, entendeu? Isso valoriza. Eu queria pegar esse gancho. Sobre valor, você falou sobre valor, né? Sim. E é uma pauta, para mim, muito importante, porque a gente está lidando com a IA, né? Sim. E aí, quando o Antônio fala sobre esse movimento do natural, do feito à mão, eu transfiro para a questão tecnológica e da IA, né? E a fotografia, ela tem... Inclusive, esse ano faz 200 anos, tá? Não sabia. A fotografia faz 200 anos em 2026. Legal. E aí, é o bicentenário da fotografia. E a fotografia, ela tem um processo do olhar, né, do fotógrafo. A tecnologia envolvida é a câmera, que agora passou para o celular, né? Mas ela depende exclusivamente desse olhar, né, do fotógrafo. Só que a gente rompeu uma barreira, que a IA hoje ela consegue criar uma imagem do nada, só com um comando. Sim. E aí eu entendo que é quando o tapete passa pela mão, né? Que é diferente. E quando o tapete não passa pela mão, sai direto de uma máquina. E aí eu percebo, como humano hoje, nosso olhar, nossa percepção, está distinguindo um do outro. E a gente está treinando o olhar para diferenciar. Sim. O que é autêntico, o que é fake, o que é natural, o que não é natural. O que é... E aí o mundo está tão precisando dessa autenticidade, e fico até arrepiada, que a moda, a decoração, todos os canais culturais
estão se voltando para algo nostálgico, algo autêntico. Casa da avó, tricô, crochê, artes manuais, arte em si, né? Como algo humano e autêntico, vindo de alguém que criou do zero. E a IA, eu não estou descartando a IA. Só que eu acho que a gente está fincando posicionamento em humanidade. Então, a gente está buscando aquilo que nos aquece, aquilo que faz o coração bater. E aí eu volto para a fotografia, porque eu sei que alguns empreendedores hoje estão tomando decisões sobre criar uma imagem de posicionamento para a rede social através exclusivamente da IA. Sim. E eu não me sinto ameaçada por isso. Porque existe uma distinção e essa decisão desse empreendedor de fazer esse retrato dessa forma, ele é uma faca de dois gumes. Ele pode ser muito prático no resultado, mas ele vai acionar no cliente que está do outro lado a percepção do fake. Exato, e eu até ia falar sobre isso, né? Porque hoje o prompt é um só, né? E tá todo mundo fazendo mais do mesmo. Tá todo mundo ali com a mesma pose, com o mesmo fundo, e com um blazer preto, e com um fundo preto e branco, né? E eu também acho que, de forma alguma, isso deve, né, ser um problema para você, porque você fotografa com a alma. E é muito perceptível isso, né? Então... Muito legal essa colocação que você trouxe. A gente precisava. É algo que está muito no nosso imaginário nesse momento, né? Hoje em dia é tudo muito digital, né? Tudo digital. Então as pessoas estão alcançando esse digital. Um exemplo é a revista. Exato, né? Exatamente. Há um tempo atrás era só digital. Agora as pessoas estão sentindo falta disso, né? E você sabe que muita gente, né, às vezes pergunta, mas revista física, alguém lê revista? E sim, porque hoje com uma óbvio que a gente nunca vai jogar contra o digital. Tanto que nós somos um ecossistema, nós temos a parte online e temos a parte offline. Mas hoje, tá tudo muito acelerado, né? E uma rolagem de feed, você perde a sua relevância se você não tiver um conteúdo que realmente conecta. Exatamente. E que prenda a atenção do seu cliente. Então, quando ele vê uma revista física, primeiro que já tem uma nostalgia, né? Você tem curiosidade de ver o que tá ali. Porque, caramba, tanto tempo que eu não vejo uma revista e aí sente o cheiro. E eu fui uma vez num shopping ali de Itaipu. E aí eu fui entrando, né? Eu sempre ando com a YouBiz na bolsa, porque é igual mãe, né? Com o filho que mostra pra todo mundo. E eu lembro que eu entrei num consultório pra deixar uma edição. E as pessoas que estavam na espera me pediram. Ela, caramba, tem outra. Poxa vida, nossa, que saudade. E aí eu fui. Desejo humano. Muita gente cancelou a assinatura de revistas. Eu sei disso, consultório de médico, dentista, psicólogo, porque entende que tá todo mundo na rolagem do celular. Mas não é a mesma coisa. E você tá ali no automático, né? Você não tá nem vendo nada, às vezes. Você tá ali só caramba, rolando. Não tem outra coisa, vai aqui mesmo. E uma coisa que é importante, que quando você pega uma revista, você está estabelecendo um ritual de permanência. Então, tenho um tempo para olhar, aqui tem um assunto, aqui tem um tema. Se você pega o celular, você entra num portal que vai te sugar para conteúdos. Você não sabe nem onde você vai parar. Aleatório. Né? Você começa num lugar, termina não sei aonde. E aqui, se você conseguir, olha que prender atenção hoje é um desafio. Ler uma matéria inteira é um super ganho. Verdade. Você concluiu uma leitura física que aciona áreas diferentes do cérebro. É sobre isso. A gente reter conteúdo hoje, gente, e dizer assim, eu aprendi algo novo, é uma conquista. Com certeza. Porque a gente está sendo, né, o tempo todo jogado para lá e para cá. É verdade. E, Adri, você também é colunista da nossa revista. Sua coluna falou sobre a imagem que pede permissão. Eu queria te perguntar, o que é uma imagem que pede permissão? Adorei. Então, assim, eu vou falar enquanto mulher. E eu já tenho já há mais de uma década me dedicando muito, porque eu percebi que, aquilo que eu falei lá atrás, mulheres guardiões de memórias, é o meu público. Tá? Eu sou procurada por homens? Sou. Mas muito menos, né? Os meninos, até eles entenderem que precisam de uma foto, nossa, muita água já rolou, né? E já houve, sei lá, uma mudança climática no globo terrestre. E aí, o que eu entendo? A mulher, ela tem uma questão
com o olhar do outro, sabe? Isso em todos os níveis, tá? Em todas as áreas que eu fotografo. O ensaio pessoal, o ensaio profissional, o ensaio de família. Gente, o ensaio... A própria noiva. Existe até uma síndrome da véspera do ensaio. Que a pessoa não consegue dormir porque pensa no look, na make, no cabelo, tal. Então, assim, eu entendo que são todos elementos que formam a fotografia. E a mulher é um ser detalhista, é um ser que cuida. Mas aí a imagem que pede permissão. O que é essa imagem que pede permissão, né? É justamente essa questão de colocar, às vezes, o peso na make, o peso no cabelo. Uhum. Tá tudo certo, tá tudo no lugar, não. Mas onde está aquela identidade? Aquela pessoa. De verdade. Porque quando eu percebo que eu estou num set fotográfico, a gente chama... Não, num ambiente de estúdio, num ambiente de conexão fotográfica... eu consigo já ter os sinais de que a pessoa está baixando a guarda, tirando um pouco da máscara, tem uma conversa ali de intenção, de quem ela é de verdade. Porque senão eu vou ficar só no braço cruzado, né? Que é uma pose clássica para empreendedor. Inclusive, hashtag fica a dica, não devemos cruzar os braços, a não ser que você entregue um sorriso. Sim. Porque a frase de cruzar o braço é uma frase de bloqueio. Sim. O sorriso é uma frase de abertura. E aí, o que acontece? A mulher, ela tem essa falta de permissão. Por quê? Porque nós mulheres, desde pequena, a gente tem muitos bloqueios. Olha, não fala demais, não ri demais, não fala alto. Ai, cruza a perninha. Cuidado com a sainha. Cuidado com isso, com aquilo, com aquilo. E o homem, ele é criado para expansão. Né? O homem é criado para vai lá e conquista, vai lá e faz. Sim. Grita mesmo, bate mesmo, faz. E a gente é sempre encolhida, encaixada, em caixinhas, etc. E na hora da foto, tudo isso fica orbitando, né? As camadinhas não são fáceis de a gente... Sim. E aí, exemplo, né? A gente performa, né? Ah, eu sou a noiva, agora eu sou a mãe, agora eu sou a empresária e tal. E os papéis, eles são muito rígidos. Então, por exemplo, quando a mãe vai fazer um ensaio mãe, ela esquece que ela é mulher. E ela entra no modo mãe. Sim. Entende? Uhum. A noiva, por exemplo, a noiva de antigamente era uma noiva muito mais travada. Hoje ela tá mais solta porque ela sabe quem ela é. E pra gente conseguir se soltar no ensaio fotográfico, é preciso resgatar a sua identidade. Quem você é naquele momento. Uhum. Inclusive, é exatamente isso, quem eu sou nesse momento. Então, por exemplo, muita mulher fica, eu vou fazer um ensaio, mas quando eu emagrecer 10 quilos. Então, quem é essa mulher? Alguém no limbo. Alguém esperando perder 10 quilos. Como Monjaro agora fica mais rápido. Mas ok. E aí, eu sinto esse poder esvaindo. Porque essa mulher, nesse momento, não tem a foto que ela deseja. Uhum. Porque ela está em compasso de espera. Se encaixando numa caixinha do eu não estou magra o suficiente. Uhum. E a gente tem milhares de caixinhas que a gente se coloca, né? Eu não sou loira o suficiente, eu não sou magra o suficiente, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou o suficiente. E a gente precisa sair dessa caixinha. Entender a suficiência como mulher. Então, por isso que, para mim, essa matéria tem a ver com isso. No nível profissional, se você não se entrega como identidade, quem é você na fila do pão? Porque produtos hoje no mercado, você tem milhares. Verdade. E que vai fazer aquele cliente se conectar com você? Não vai ser o produto. Sim, vai ser a sua identidade, a sua promessa, a sua voz única no mundo, né? E a experiência, né? E aí, trazendo aqui de volta pro Antônio. O Antônio é mestre em experiência. Total. E eu tenho uma curiosidade. Como que você faz a sua curadoria pra loja? Porque, assim, seus tapetes são lindos, assim. É até difícil de classificar, porque são tapetes que você não encontra em qualquer lugar. Eu vejo que tem ali uma curadoria de fato. E como que é esse processo? Eu sempre observo o que tá em alta na decoração, né? O que as pessoas estão usando mais e vou atrás das novidades, né? Tô sempre acompanhando feira, as tendências, para conseguir entender o que os
os profissionais estão buscando, o que os clientes estão querendo. E essa sua parceria com arquitetos também te ajuda muito nisso, Ajuda né? Ajuda muito. Entendeu? Então, acompanhando essas tendências, eu consigo ir sempre buscando novidade. Sim. Eu gosto de ter o que ninguém tem. Sim. E eu estou sempre buscando isso. Por exemplo, hoje em dia eu trabalho com tapetes de fibra de PET, fibra de garrafa PET. Né? São indianos, feitos à mão, no mesmo processo de todo tapete oriental, mas com material que pode ser lavado, material que é mais fácil de lavar, pode molhar, pode deixar no tempo. Legal. Então, tudo isso acaba sendo aliado com a necessidade do cliente. Por exemplo, eu tenho tapete que eu trabalho há muito tempo, que é o quilin. Né? O quilin, ele é a trama corredora. Ele pode ser usado dos dois lados, não tem avesso. O quilin eu tenho desse. você tem desse. O quilin, como ele é trama corredora, ele não tem superfície felpuda. Então, às vezes, o toque dele não é tão agradável. Então, muitas vezes o cliente reclamava comigo, gostei, mas eu acho muito áspero, isso aqui. Aí eu comecei a buscar quilins mais encorpados. Sim, aí passei a trabalhar com quilins mais encorpados, né? O cliente chegava lá na loja, eu queria tanto ter um tapete em casa, mas eu tenho cachorro. Eu ia perguntar sobre isso. Escutativo, né? Escutando o cliente, isso é importante. Aí eu comecei a buscar o quê? Esse tapete de PET, tapete de área externa. E assim, eu vejo que se tem no mercado, hoje em dia tem uma variedade muito grande de tapetes de área externa, que você olha e você diz que é para dentro de casa. Não tem cara de feio, Não tem cara de feio, não tem cara de tapete de área externa, tem cara de tapete de sala. Sim. Então... Você uniu duas demandas. Exato. Né? Eu consigo trazer um ambiente dentro da sala para a varanda do cliente. Melhor dos mundos. Melhor dos mundos. E um tapete mais fácil, o cliente pode lavar, pode molhar à vontade, entendeu? Então... essa curadoria é muito em cima disso, em cima do que o cliente está precisando e do que ninguém tem. Não, isso, e ter esse olhar é muito importante, né? Porque você ter essa escuta ativa, por isso que hoje é o sucesso que é, né? Essa sua curadoria, a sua parceria com arquitetos. Hoje, né, a venda por indicação está super em alta, né? As pessoas se conectam. E essa conexão gera vendas, gera indicações. A gente tá, né, num grupo que chama BNI, não sei se vocês conhecem, e é muito isso também, né? Sobre gerar referências, conexões para ajudar na venda, né? É muito bom. E agora eu vou... Já, né? Eu sabia que você ia explodir ali. Vou fazer um bate-papo aqui, a gente já tá caminhando pro final. Um ping-pong, na verdade. Mas eu queria falar de parceria, rapidinho. É possível? É possível, vamos lá. Porque eu gosto muito de homenagear, porque o Antônio é um dos meus parceiros já há mais de 10 anos, né, Antônio? A gente já fez várias, até capa de revista, uma revista da Inglaterra. Sim, Uau! verdade. É importante contar essa história. Que bom, né? Revista da Inglaterra, no Brasil só e o Bis, né? Exatamente, essa da Inglaterra, exatamente. E falar disso porque eu, por exemplo, tenho parceria com o maquiador, eu tenho um acervo de roupas, porque o cliente às vezes tem muita dúvida sobre isso. Sim. Inclusive, eu estou usando um corset da minha parceira, a Patrícia Matos. Tenho acessórios, joias também. O que acontece? Eu preciso que o meu cliente foque muito na presença. Sim. E aí, essa coisa toda do look, cabelo, maquiagem, eu gosto de desenrolar mais facilmente para que esse cliente não coloque peso onde não tem que ter peso, entende? E aí, o Antônio, um tapete tão especial, né? A gente teve essa experiência que foi muito repentina. Foi a Paula Tebet, que é uma empresária de Niterói, geradora de conteúdo, nível internacional. Precisava de uma capa e ela tinha pouquíssimo tempo. Então, um dos parceiros meus criou um vestido do zero. O Antônio cedeu, acho que 2 ou 3 tapetes, né? Foi um tapete que ficou de fundo. Foi um tapete lindo. A gente usou como fundo. Pendurado, tribal, bonitão. Ficou lindo, porque aí foi uma ideia também de subverter o tapete, né? Transformar ele numa obra de arte. E que a capa, o tema era a rainha das redes sociais. Então, a gente queria montar
um ambiente de rainha. Sim. Você vê como tem o poder essa questão do tapete A e da tapeçaria parceria. traz isso, né? É isso. E a parceria. Porque o Antônio, ele tem essa abertura de entender a ideia, né? E ver, não, vai funcionar. Ele tem uma generosidade também de te ouvir. Sim. Que vez ganha. É verdade. Não, Antônio, porque assim, às vezes você chega em pessoas que não têm perfil de parceria. Ou a parceria é ocasional, né? Hoje eu vou, mas amanhã não sei. É verdade. E aí a questão da parceria também, do Antônio ter confiança, né? De conhecer o que eu, né? A forma como eu lido, né? Com o tapete, com a história toda. Porque tem que ser um ganha-ganha, né? Tem que ser. E hoje em dia, você dar posicionamento, né? Você dar visibilidade para as pessoas, para os seus parceiros e receber isso em troca, é ouro. É diamante, né? É verdade. Mas obrigada. Imagina. Porque você agora também é parceiro. Com certeza. Né? Parceria é uma história, né? É isso, estamos construindo uma parceria linda, né? É isso. Remando juntos. Remando juntos. Pra vida. Exatamente. A gente chega mais rápido quando rema todo mundo junto. Verdade. E agora pros dois. O que é sucesso pra você, Antônio? Sucesso pra mim é reconhecimento. Legal. Chegar nos lugares e... eu participei de uma reunião semana passada e o dono de uma loja de revestimento que é grande e veio há pouco tempo para cá, para Niterói, virou para mim e falou: queria muito te conhecer, todo mundo fala de você, queria muito te conhecer, não sei o quê. Então, quer dizer, reconhecimento acho que é uma boa. E pra você, Adri? Ping-pong, hein? Tá bom. Mas assim, eu entendo, assim, porque tem toda uma visão, né, do que é sucesso para todo mundo e tal, chegar lá. O que é chegar lá, né? Sim. Tal, sei que. Eu não vejo como algo único, né? Porque a minha trajetória é muito longa, né? Sim. Eu tenho 30 anos de fotografia. Então, não é algo que... E eu acho que eu ainda tenho muito pela frente, entende? Sim. Então, assim, eu tô no meio da jornada, eu tô na jornada, entende? Mas, eu entendo que eu já subi degraus, né? Isso é muito importante. Mas eu vejo como sucesso, bateu no coração agora. Sucesso, para mim, é quando eu olho no final do ensaio e vejo o rosto do cliente. Sim. A felicidade do cliente em estar ali e a entrega que eu faço. Porque eu já me perguntei, eu já fiz essa pergunta do sucesso várias vezes. Porque, para mim, o sucesso tem a ver com o meu motor, né? Porque, senão... senão eu paro por aqui e vou para outro caminho. Mas é isso. É olhar no olho do cliente e falar assim... Eu entreguei algo especial. E o cliente dizer, não, você me fez diferente. E vai um pouco de acordo com o que o próprio Antônio falou, de reconhecimento, né? Do cliente reconhecer. Que teve uma entrega importante. Exatamente. Exatamente. E me diz um erro que empresários cometem, assim, para vocês. Nessa questão de posicionamento... Me diz algum erro que você vê ali pode trazer para o seu negócio, sabe? Um erro, de repente, da escolha de um tapete, enfim, traz para o seu negócio. Um erro de posicionamento. Acho que o principal é não falar com o público, né? Que consome o produto dele. Sim. Né? A escuta, né? Ficar esperando o cliente vir até você. Sim, né? sim. Que hoje em dia, esse trabalho que eu faço de levar na casa do cliente justamente porque hoje em dia a vida é muito corrida. Então as pessoas não têm tempo. Então se você vai até o cliente, né? E essa pegada é muito boa também, porque a gente tem, né, N lojas de tapetes, como a gente também tem N fotógrafos. E essa percepção que vocês têm de ter essa escuta é o que fazem vocês hoje estarem em outro patamar, sabe? Sim. Vocês têm ali aquela clientela fixa e estão sempre ali se aprimorando, né? E tendo ainda mais pessoas
por conta disso, por conta dessa escuta, por conta desse cuidado, né? Vocês não são só mais um, vocês são eu acho que um erro que eu podia apontar, que eu identifiquei em alguns colegas, é não olhar o cliente como único, entende? Às vezes eu sinto que tem um Ctrl-C, Ctrl-V no mercado. Exato. É mais um. Eu tenho 30 minutos para você, tchau e benção. E na fotografia, como a gente tem uma entrega muito emocional, a gente não tem como tratar essa pessoa como mais um. Exato. Não tem. Exato. Pode o mundo cair lá fora. Não tem como. São N situações, é humano com humano. Entendeu? Então, você pode ter toda a técnica do mundo, toda tecnologia na mão, mas é humano com humano. Exato, eu uso muito isso. Acho que é um erro, você não tratar o seu cliente como humano. Sim. Ou como mais um. Sim, muito bom. Porque a gente precisa de recorrência, obviamente, precisa de várias coisas. Precisa pagar boleto, precisa ter... como empresário sustentável, Mas a gente precisa também entender que ainda somos de carne e osso. Né? Eu tenho muito dessa preocupação quando eu estou oferecendo tapete para o meu cliente. Você é bem isso. Porque eu estou oferecendo um produto que o cliente vai estar olhando para ele todo dia. Exato. Ele vai conviver, vai fazer parte da família. Ele se coloca no lugar do outro. Exato. E eu, inclusive, quando eu fiz 50 anos, eu fiz um ensaio fotográfico meu para entender o que é estar do outro lado. Um ensaio completo, com tudo que tem direito, com toda a ansiedade, com tudo. Figurino, troca de figurino, para poder entender como é que é estar do outro lado. É isso. Muito bom. Essencial. É o que você falou. Eu falo isso muito sobre os clientes, que quando eu fecho uma venda, que o cliente fala para mim, amei o tapete, eu falo, agora... Essa é a minha principal recompensa. Porque quando eu ouço essa frase, eu tenho certeza que eu fiz um trabalho bem feito. Fechamento, né? Todo fechamento. Ai, muito bom, gente. Estou muito feliz de ter vocês aqui. E foi incrível, foi. Quando eu pensei, nesse episódio aqui, eu falei, não, eu tenho que colocar eles juntos, porque vocês se complementaram, vocês participaram de um dia que foi muito importante pra gente, né? Hoje, o dia da capa da YouBiz eu acho que um dos dias mais importantes ali de todo o nosso ecossistema. Então, eu achei que esse episódio ia dar super certo e realmente deu. A gente hoje já se conhecia, já é parceiro e tal. E hoje eu quero encerrar diferente. Geralmente sou eu que deixo aqui uma mensagem, mas hoje eu quero que vocês deixem uma mensagem. Qual mensagem que você quer deixar, Antônio, para as pessoas que vão assistir aqui o nosso podcast? Bom, quando você estiver completando a decoração da sua casa, né? Precisar escolher o tapete certo que vai fazer você feliz. Entre em contato com a gente, com a Mãos do Oriente, né? Tem o nosso Instagram. A nossa loja fica em São Francisco, na Rui Barbosa 384, onde era a antiga Dona Toscana. Pode visitar a loja, pode entrar em contato com a gente por WhatsApp ou pelo Instagram. A gente leva o tapete na sua casa para fazer você feliz. Isso aí, um atendimento mais do que personalizado, né? Exato. E pra você, Adri, que mensagem você quer deixar pra gente hoje? Seu segundo podcast com a YouBiz. Não é? Já tô ficando, né? Então, trazendo essa... Primeira coisa sai do raso, mergulha fundo. Porque a rede social, ela dá uma enganada, né? O celular também. Então, assim... E aí, até... Pensando até nós como geradores de imagens, né? Mas eu tenho certeza que quem está me ouvindo agora, principalmente mulher, tá? Em algum momento já pensou em fazer um ensaio fotográfico. E aí eu digo, fora do casamento, fora da formatura, fora da época da gestação, que esses são rituais e são momentos obrigatórios, tá? E aí, pensando que, mas... Como seria? Mas eu tô gorda demais, magra demais? Esquece isso. Uma coisa que eu tô atiçando agora as mulheres a fazer são as viradas de década. Legal. Então, você que tá me ouvindo, tá fazendo 20, tá fazendo 30, tá fazendo 40, tá fazendo 50, 60, 70,
80, eu fiz uma agora, tá? Tá fazendo 80. Linda. Inclusive, a caixa de foto dela tá pronta para entregar. Essa mensagem, gente, tira do papel, tira da intenção. E, quando eu... Não tem quando eu. Esse momento é agora. A gente tá vivo, respirando. A pandemia já deu uma alertada, né? Que não é nada garantido. Então, não deixa para depois, não. Eu vou fazer igual o Antônio. Me liga, vamos tomar um café e conversar sobre essa foto. Não tem dor envolvida, não é cadeira de dentista. E é sobre isso. Obrigada, muito obrigada, Yubis, obrigada, Antônio. Eu que agradeço. Uma conversa super leve e é isso. Eu amei, gente. Obrigada mais uma vez, obrigada por tudo. E obrigada a você que está assistindo. Se você acha que esse assunto trouxe algum insight para você, então já compartilha com seus amigos, com seus familiares. E é isso, pessoal. Obrigada.